Quem está feliz com Jesus agora, levanta suas mãos aos céus, mistura glória a Deus com aleluias e exalta o nome do Senhor. Aleluias! Glória a Deus! Santo, santo é o Senhor. Nós profetizamos nessa noite que a glória do Senhor seja derramada sobre a vida de cada um de nós. Receba, receba, receba o novo de Deus aí. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descender. E tá descendo nesse lugar, hein? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descender. Eu quero ver a igreja cantando. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando cada um de nós. Vou levantar as mãos, então receba. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Especial do nosso Deus aí. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim, os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descender nesse lugar. Eu vejo a glória, eu vejo a glória. O amor descender neste lugar. Canta bem alto pra Jesus. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória dando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Sua igreja, eu quero ver agora o seu poder e a sua glória. Vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, eu quero ver a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Vou louvar o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Glória a Deus! Santo é o Senhor! Aleluias! Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Quem está mais que feliz com Jesus, diga aleluia! Aleluias! Coloca a mão sobre o teu coração aí. Está acelerado o coração? Se não tiver, nós vamos ter que louvar novamente. Glória a Deus. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Está apertadinho o coração, batendo bem forte. Agora vai ser só você e o Senhor. Imagina uma cadeira de ouro aqui na sua frente. E você vai começar a dizer palavras de amor, palavras de agradecimento a esse Deus. Fala, Deus, eu te amo. Deus, nós te entronizamos. Deus, nós te rendemos graças. O Senhor é bom o tempo todo, papai. Começa a dizer palavras de amor ao Senhor. Começa a dizer, não fique com a sua boca fechada. Nós não precisamos dos instrumentos para poder adorar o Senhor. Isso não nos impede de adorar o nosso Deus. Começa a adorar o Senhor. Começa a adorar ao Senhor.
Vai falando, oh Deus, muito obrigada por esse dia. Eu passei por lutas, mas glória a Deus. Eu passei por vitórias, mas glória a Deus. Não fique com a sua boca fechada, igreja. Imagina o Senhor está aqui na sua frente agora, com as mãos dele, as mãos poderosas, mãos de fogo, estendidas para você, para te abençoar. O nosso Deus não para, o nosso Deus não cala, para te abençoar. Então toma posse do novo de Deus nessa noite. Toma posse e receba o novo que o Espírito Santo quer te presentear nessa noite. Aleluias. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. Oh, aleluias. Jesus te entronizamos. Declaramos que o Senhor é o nosso Rei. Declaramos que és Rei. Oh, obrigada, Jesus. Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores. A ti fazemos um trono de Diga isso novamente. louvor. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos Oh, Deus. um trono de louvor. A ti fazemos. A ti fazemos um trono de Vem, Senhor. louvores. Vem, Senhor. Oh, vem, Jesus. Toma o teu lugar de honra. Toma o teu lugar de honra. E receba a adoração da tua igreja. Oh, vem, Jesus, e toma o teu lugar. Oh, vem, Jesus, e toma o teu lugar. Ache graça em nós, papai. Jesus, Ache graça nos teus te filhos. entronizamos. Ache lugar no nosso coração nessa noite. Nós abrimos o nosso coração e convidamos o Senhor para entrar e fazer morada no nosso coração, papai. Só está no nosso meio. Permita, Deus, em nome de Jesus, que venhamos adorar ao Senhor verdadeiramente. Aleluias. A ti fazemos. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de Diga bem forte, ó, vem, Senhor. Oh, vem, Jesus, e toma o teu lugar. Diga mais uma vez, vem, Senhor. Oh, vem, Jesus, e toma o teu lugar. Mais uma vez, ó, vem, Senhor Jesus. Oh, Vem, Senhor Jesus. toma o teu lugar. Mais uma vez, ó, vem. Oh, vem, Jesus, e toma o teu lugar. Diga bem forte, ó, vem, Jesus. Oh, vem, Jesus, e toma o teu lugar. Oh, vem, Jesus, e Toma o lugar do Senhor em cada um de nós. Toma o lugar do Senhor, papai, em cada vida aqui que se encontra. Nós fazemos um trono de louvores nessa noite. E nós rendemos graças ao Senhor, porque somente o Senhor, o nosso Deus, é digno de honra, digno de glória, digno de louvor e digno de adoração. Esse é o nosso Deus. E é por esse Deus que nós estamos aqui hoje, louvando e agradecendo, engrandecendo, entronizando o nome desse Deus. Aleluia. Ó, vem, Jesus, e toma o teu lugar. Ó, vem, Jesus, e toma o teu lugar. Toma o lugar do Senhor no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa. Que nós venhamos nos diminuir e que o Senhor cresça na vida de cada um dos teus filhos. No nome de Jesus, toma o teu lugar, Senhor. Oh, vem, Toma Jesus, sim, Senhor. toma o teu
aos céus. Bem alto. Tenta passar a mão lá em cima. Porque a unção do Senhor, ela se faz presente neste lugar. Aplauda o Senhor. Glorifica o Senhor com suas palmas e com seus lábios. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. É difícil sentar, né, irmãos? Ó, vem Jesus e toma o seu lugar. Ele já tomou o lugar. O lugar dele é o nosso coração. Vem Jesus e toma o seu lugar. Qual é o lugar que Jesus vai tomar na sua vida? Ele quer tomar o seu coração. É só você dizer: Senhor, eis-me aqui, toma o meu lugar. Toma o meu coração nas tuas mãos. Vem Jesus e toma o seu lugar que é dentro da minha vida, no meu coração. Que canção maravilhosa, que canção majestosa do Senhor. Ó, vem Jesus e toma o seu lugar. Com esse mesmo pensamento, nós vamos tomar o nosso lugar aqui. Os irmãos podem sentar, porque nós daremos alguns avisos. E eu gostaria de falar com os irmãos. Irmão, se eu quiser sentar, fica à vontade, tá? Pode sentar. Que Deus o abençoe. Amém. Nós começaremos do aviso do próximo domingo. No próximo domingo nós temos a ceia do Senhor. E nós teremos a ceia do Senhor nos dois horários. No horário das 10 da manhã e no horário das 19 horas. Se por algum motivo os irmãos não puderem vir pela manhã, fiquem livres para participar da ceia pela noite. E se da mesma forma não puderem vir à noite, pela manhã também nós teremos a ceia do Senhor. Amém? Também, na quarta-feira, nós temos o culto com o pastor Ricardo, que é a quarta na palavra, às 20 horas, e os irmãos são convidados, e todos aqueles que têm vindo, eu tenho certeza que têm sido muito edificados, porque é uma palavra que vai de encontro ao nosso coração, uma palavra de ensinamento que muda as vidas. Cada um que puder vir, eu tenho certeza que está sendo transformado de fé em fé, de glória em glória, e a palavra do Senhor diz que a fé vem do ouvir a palavra de Deus, e que o povo tem perecido porque lhe falta conhecimento da palavra. Mas aqui não falta não, irmãos, porque aqui nós temos um mergulho na palavra de Deus em todo o tempo. Na quinta-feira o pastor Márcio tem a incumbência do culto, que é a célula das primícias, e ele tem sido uma bênção também às 20 horas, né, pastor? Às 20 horas, e os irmãos têm vindo, e quem tem vindo tem sido muito edificado. É uma palavra mais de perto, uma palavra mais junto. Os irmãos ficam livres para fazerem perguntas, para debater algum assunto, e é algo assim do coração de Deus para essa igreja. Nas sextas-feiras nós temos o culto com a pastora Fabiana, o culto Renovo, é às 20 horas também, e é um culto direcionado para um caminho mais da oração, da intercessão, do clamor, acompanhado de uma palavra direcionada também por Deus, e todos aqueles que puderem vir fazem muito bem. Aos sábados nós temos o culto, que é o culto jovem, e todos aqueles que puderem vir, o Senhor tem mudado as vidas, e tem começado pela nossa. E nós temos tido o zelo de estarmos aqui todo sábado, vez ou outra, com irmãos intercalando, os irmãos da igreja, trazendo a palavra, e tem sido uma bênção. E se você puder vir e puder convidar o seu jovem, seu filho, ou um vizinho seu para vir participar conosco, que Deus abençoe. E nesse sábado também nós teremos o relógio de oração. Ele começa às 8 horas da manhã e se estende até o meio-dia. Então, entre 8 horas da manhã e o meio-dia, separe uma hora do seu dia, venha estar aqui na igreja junto conosco orando. Vai ser muito bom para a glória de Deus e para a sua vida também. Se você tem o hábito de orar, venha orar conosco. Se você não tem o hábito de orar, venha orar conosco também, que o Senhor vai nos abençoar grandemente. E assim, acho que nossos avisos são esses, né? E sendo assim, eu queria convidar os irmãos para nós abrirmos juntos a palavra de Deus. Nós vamos falar dos dízimos e ofertas em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9 e 10. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu vou ler mais uma vez, irmãos. Honra o Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa é a palavra do Senhor. Quem crer na palavra do Senhor, crê nessa palavra,
que nós precisamos honrar o Senhor com nossos bens, porque tudo na verdade é dele. Ele nos coloca como mordomo de todas as coisas, mas tudo é dele, não só a 10ª parte, mas tudo. E ele nos deu a incumbência de cuidarmos de 90% daquilo que é dele como sendo nosso, mas na verdade tudo é dele. E quando nós honramos ao Senhor, ele continua a nos honrar. E que você possa ficar livre nessa noite, que você possa ofertar e dizimar, lembrando que está fazendo não para os homens, mas para o Senhor. E que Deus o abençoe. Se o pastor está lembrando aqui muito bem, se você por um acaso quiser passar a maquininha de cartão, nós temos ela aqui, ela está funcionando, está ok, é só levantar a mão aí que nós podemos passar também a maquininha, amém? Então, fique livre, que Deus abençoe. som. Aleluias. Aleluias. O Senhor é bom. Amém, igreja? Amém. Você tem convicção disso que o Senhor é bom? A palavra do Senhor fala que a gente não pode dar nada ao Senhor sem que primeiro tenha vindo do céu. Primeiro Ele nos dá para que a gente dê. Primeiro Ele nos dá para que a gente devolva. Vem primeiro, a fonte é o Senhor, querido. Não se engane, a fonte é o Senhor. Vem primeiro dele, amém? Estende as suas mãos, abençoa esses recursos. Abençoa, profetiza para que vidas sejam alcançadas através de cada oferta, cada dízimo entregue no altar, querido. Que o Senhor multiplique, faça um milagre nesses valores. Pai, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus. Agradecemos a Ti pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, ó Pai. Agradecemos, ó Deus, pela fidelidade do Teu povo que entrega o dízimo e oferta diante do Teu altar, ó Pai. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos, Deus, a Tua bênção sobre a vida de cada irmão que dizimou e ofertou, e também sobre aqueles que não fizeram isso essa noite, que a mesma bênção esteja sobre a vida de todos, ó Pai. Em o nome de Jesus, pedimos que o Senhor supra as necessidades dos Teus filhos, ó Pai, de cada um deles, seja qual for a necessidade, que a Tua boa mão possa também fazer um milagre na vida de cada um, aqui, Deus, que está aqui nessa noite.
Agradecemos, Deus, pelos dízimos e ofertas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor dê sabedoria para quem vai administrar esses recursos, para que sejam usados para a expansão do teu reino, e que o Senhor faça o milagre da multiplicação, mas da multiplicação não só financeira, mas da multiplicação de almas rendidas aos pés do Senhor, rendidas na cruz de Cristo, ó Pai. Multiplica, ó Pai, em nome de Jesus. Saqueia o inferno, ó Pai, em nome de Jesus. Ah, Deus, toca nas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, e que esses recursos sejam usados tão somente para isso, ó Deus, para a expansão do teu reino, ó Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, nós te agradecemos pela tua fidelidade, agradecemos pela fidelidade do teu povo, ó Deus. A tua palavra diz que o Senhor permanece fiel, independente das nossas atitudes. Muito obrigado, Deus, pela tua fidelidade para conosco. Toma esses recursos, ó Deus, em nome de Jesus, consagramos a Ti e te agradecemos por Ele nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Pedimos também sobre esses pedidos que estão no Teu altar e sobre os pedidos que os Teus servos têm diante do Senhor, Deus. Assim como eu, Deus, eu creio que cada um dos irmãos tem pedidos diante do Senhor, tem milagres que necessitam da Tua intervenção, tem pedidos de socorro diante do Senhor. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor vire a Tua mão. A Tua palavra diz que a Tua mão não está encolhida para nos abençoar. Não está. A Tua mão está sobre a Tua igreja. A Tua palavra diz que Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ó Jesus, toma a nossa causa nessa noite. Intervém, faz o milagre do Senhor. Traz a provisão, traz o milagre, traz o sobrenatural. Ah Deus, em nome de Jesus, ó Pai, restaura, Pai, em nome de Jesus. Mas declara o teu milagre, Senhor, sobre a minha vida e sobre a vida de cada um desses irmãos que estão aqui. Que sobre cada pedido que está alinhado com a tua vontade, tem um amém do Senhor Jesus nessa hora. Em o nome de Jesus. E assim nós te agradecemos desde já pela vitória. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluias, aleluias. 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 Glória a Deus. Eu queria já deixar um recado aqui, o último que a tia Grazi mandou agora, na verdade, o Luiz passou os recados, mas a tia Grazi mandou recado através de Juninho, que semana que vem tem bazar também. Então semana que vem tem relógio de oração, mas semana que vem tem bazar também. Então você pode participar de duas formas. Você pode participar doando algumas coisas para o bazar. Então você pode trazer, entregar aqui na igreja. Se você quiser, a gente vai até o seu apartamento e recolhe lá, fique à vontade. E você pode participar vindo aqui comprando também algumas coisas. Talvez, querido, você não está precisando de nada para você, mas vem, compra e dá de presente, né? Tem coisas com valor bem baixo, na verdade. Talvez tenha alguém que você conhece aqui na região, dentro do condomínio, que precisa. Então vem, compra, abençoa o ministério e também abençoa outras pessoas. Amém? Esses recursos, o Luiz até perguntou se a gente ia falar ou não, mas esses recursos estão sendo arrecadados, na verdade, porque esse mês, no último final de semana desse mês, é o aniversário de 1 ano da Lagoinha Toronto. Já passou 1 ano. Nós vamos lançar a arte, mas já passou 1 ano. Então nós queremos fazer uma festa muito bonita aqui, começando na sexta-feira até o domingo, né, trazer alguns pregadores de fora para trazer uma palavra abençoada para a gente. Então isso é para custear a ornamentação, tudo aquilo que a gente vai precisar, um lanche, um pedacinho de bolo que a gente quer dar para todo mundo. Então é para isso, tá bom? É só para isso esse bazar que vai ter. Então participe. Amém, queridos? Vamos para a palavra do Senhor? A palavra do Senhor hoje está lá em Atos 26. Atos 26. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Mas está lá em Atos 26. A palavra que o Senhor trouxe para a gente nessa noite. Aleluias, glória a Deus. Atos 26, versículo 12. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Raimundo, você puder ter um pouquinho de água? Um pouquinho de água, por favor. Só para... Obrigado, meu querido. Estou hoje aqui contando com a ajuda. Hoje o pessoal que recepciona não pôde vir, alguns por alguns motivos. Mas eu já estou grato ali ao Raimundo, ali na portaria, recepcionando o pessoal, me ajudando, jogando álcool, né? Ao seu João aqui, fazendo isso do dízimo de oferta. Glória a Deus, tá bom? Amém, querido? Fica de pé no seu lugar, faz igual o seu João e Dona Edira ali. Vamos ler a palavra de Deus de pé. Obrigado, viu, querido? Deus abençoe. Aleluias. Vamos ler a palavra do Senhor, Atos 26.
E nós vamos ler a partir do versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor. Atos 26, 12. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caíram por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. 15. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus a quem você está perseguindo. Amém? Só até aí por enquanto. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, pela tua bendita palavra que o Senhor deixou para nos ensinar e nos mostrar e nos apontar o caminho e as atitudes que o Senhor espera ver na nossa vida, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor deixou os testemunhos como do apóstolo Paulo para nos ensinar, para nos mostrar o que o Senhor quer ver na nossa vida, ó Pai. Por isso, Deus, eu te agradeço por essa palavra. E eu peço a Deus que o Senhor faça ela valer na nossa vida nessa hora, que o Senhor nos traga entendimento, sabedoria e discernimento, e que possamos sair no final desse culto por aquelas portas, edificado pela tua palavra, impactado pela tua palavra, mas mais que isso, Deus, com o temor no nosso coração e com a necessidade, Deus, com a alegria, oh Deus, com o temor no nosso coração de querer praticar a palavra do Senhor, Pai. Por isso nós te pedimos, ó Deus, nos ajude a entender, compreender e colocar em prática a tua palavra nessa noite. Assim, Deus, nós pedimos que o Senhor coloque anjos do Senhor acampados ao nosso redor e não permita que essa palavra venha a ser roubada do nosso coração, mas que essa palavra dê frutos a 30, 60 e a 100 por um, ó Pai, no nome de Jesus. Assim nós te louvamos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, querido, tome o seu lugar. Amém. Toma o seu lugar e fala assim: Jesus, fala comigo nessa noite. Em nome de Jesus, me ajuda a compreender, entender e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O tema da palavra de hoje é depois do encontro com Deus. Depois do encontro com Deus. Quem já teve um encontro com Jesus aqui, levanta a mão e fala assim: eu. Amém? Quem já teve um encontro verdadeiro com Jesus? Eu. Amém, Jesus. Nós tivemos. E nós queremos falar um pouco hoje sobre o encontro de um homem de Deus, chamado Paulo, que me inspira muito quando eu falo sobre a vida de Paulo. Nós queremos falar sobre o depois do encontro de Paulo. E nós queremos fazer uma comparação, uma reflexão de depois do encontro de Paulo e depois do nosso encontro com Deus. Como é que tem sido? Fazer outra pergunta. Quem já foi aqui no encontro com Deus? Encontro com Deus, aquele que a igreja faz. Amém? Aquele encontro que a gente passa um retiro lá. Amém, muito bom. Então nós vamos falar também isso, depois desse encontro com Deus, como é que acontece, como é que está a nossa vida, depois desse encontro com Deus. Amém, querido? Esse texto de Paulo, que Paulo fala, na verdade, o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, né? Lucas o médico, escrito entre 63 e 70 depois de Cristo, no ano, entre 63 e 70 depois de Cristo. O texto que nós lemos hoje e nós vamos tratar nessa noite, se trata da defesa de Paulo perante o rei Agripa. Paulo, em determinado momento, ele está se defendendo diante do rei Agripa. Defendendo de quê? Paulo, na verdade, ele foi preso, e se você voltar lá no versículo ali, volta um pouquinho lá, 21, 27. 21, 27 diz assim. O tema na minha Bíblia aqui fala assim, a prisão de Paulo, né? Então 27 diz assim: quando já estava para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram. Gritaram: israelita, ajude-nos, este é o homem que ensina a todos em todas as partes, contra o nosso povo, contra as nossas leis e contra este lugar. Então fala que Paulo estava ali ensinando a palavra de Deus, Paulo estava falando sobre Jesus, Paulo estava tratando, na verdade, muito
sobre a questão de ressurreição, que a vontade de Deus, na verdade, que haveria ressurreição e que Jesus tinha ressuscitado. E porque Paulo estava pregando isso, levantou-se pessoas contra Paulo naquela época que não cria na ressurreição, se levantaram, agarraram a Paulo e eles queriam, na verdade, matar Paulo. Mas um oficial da justiça, quando viu aquilo, tomou Paulo, e quando ele ficou sabendo que Paulo também era um judeu, ele pegou Paulo e levou Paulo preso para não ser morto. Mas na verdade essas pessoas depois disso tentaram matar Paulo por diversas vezes. Então Paulo foi passando por todas as autoridades, sendo julgado por cada uma daquelas autoridades. Até que ele vem passando por essa e ele chega para ser ouvido pelo rei Agripas. E aí se você olhar aqui no 26:1, Atos 26:1 diz assim: então Agripas disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. Então, quando Paulo está diante do rei Agripa daquela época, o rei fala com Paulo: agora nesse momento você pode se defender das acusações feitas a seu respeito. E aí Paulo vai se defender. E é interessante que essa mensagem eu quero trazer nessa manhã. Paulo, nessa defesa dele, Paulo começa a falar um pouco. Ele fala do passado dele, antes do encontro com Jesus. Ele fala do encontro dele com Jesus. E ele fala depois do encontro com Jesus, como é que a vida dele foi transformada e o que ele começou a fazer depois do encontro. E isso que Paulo faz nesse momento, isso é comum a todos nós. Todos nós aqui temos uma vida antes do encontro com Jesus. Nós temos, e eu creio que a maioria de nós se lembra do dia que nós somos alcançados do nosso encontro com Jesus. E nós também temos um pós-encontro com Jesus. E o que nós queremos ver é analisar o que Paulo passou, quem era o Paulo antes do encontro com Jesus. E eu quero dizer que talvez nós não fomos igual Paulo, nós vamos relatar, mas nós temos um passado sem Cristo, de pecado, igual Paulo teve. Mas o grande ato disso que nos torna comum a Paulo, é que um dia nós encontramos com Jesus, Jesus nos encontrou, ainda que não tenha sido com a luz igual a de Paulo, que ninguém caiu, que a gente não caiu igual Paulo, nós encontramos um dia com Jesus, e aleluia por isso, amém? Aleluia e glória a Deus, porque Jesus teve misericórdia e nos permitiu encontrar com Ele. É porque Jesus me ama e te ama também. Porque Jesus tem planos e propósitos, não só para Paulo, mas tem para a minha vida e para a sua. E é por isso que um dia Ele tocou no meu coração e no seu. Mas eu queria te dizer também, que assim como Ele encontrou Paulo, porque Ele tem propósito, e Ele começou a agir na vida de Paulo com propósito, para fazer determinadas coisas, não é diferente comigo e com você. Deus tem propósito na minha vida e na sua. E hoje nós queremos ver quais são esses propósitos. Você e eu não somos diferentes de Paulo. Então Paulo começa a sua defesa e ele diz assim, ó, versículo 1, versículo 2 quer dizer, ele diz assim: Rei Agripa, Atos 26, 2, Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje aqui na tua presença, para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, e especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouça pacientemente. Olha como é que Paulo começa. Paulo era muito sábio. Versículo 4, Paulo diz assim: todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiser, que como fariseu vivi de acordo com a seita ou com as leis mais severas da nossa religião. Então Paulo fala para o rei Agripa, fala assim: Rei Agripa, eu estou sendo acusado hoje, mas se essas pessoas que estão me acusando quiserem testemunhar a meu respeito, eles vão testemunhar que desde pequeno eu tenho servido essa lei, e tenho servido da forma mais severa, tenho seguido com rigor, segui a minha vida toda com rigor, essa lei que eles vivem. Paulo está falando assim, eu vivi isso. E Paulo realmente era entendido na lei, ele viveu a lei, ele cumpriu. E ele vai falar por que ele cumpriu isso, ele vai nos ensinar como é que ele cumpriu de tal forma, a tanto rigor, até excessivo. Olha o que ele diz, bem assim, versículo 6. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu
aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpram, cultuando a Deus com fervor, dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Versículo 8. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos. Então Paulo está chamando a atenção do rei, na sua defesa, que ele está sendo acusado pelos judeus, que a questão de ressurreição é algo impossível. E ele fala que isso, as 12 tribos já esperavam isso, era uma promessa, na verdade, de Deus, desde o Antigo Testamento. E que agora os judeus estão condenando ele, porque ele crê na ressurreição de mortos. Né? E aí Paulo no versículo 9 fala assim: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Olha Paulo assumindo o seu pecado. Olha Paulo assumindo quem ele era e o que ele fez. Paulo, nesse momento, Paulo está falando assim: deixa eu te falar, eu cumpri essa lei de tal forma, eu fui sem entendimento de quem era Jesus, eu fui aos extremos. Olha o que eu fiz. Eu persegui as pessoas por causa do nome de Jesus do Nazareno. Aí no versículo 10 assim: e foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes do sacerdote, lancei muitos santos na prisão. Quem são os santos? Os cristãos daquela época, os cristãos, como eu e como você. Paulo falou assim: eu lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Então Paulo fala, quando ele buscava, prendia a pessoa, e essa pessoa era julgada, que o voto dele era voto contra aquelas pessoas, para a morte daquelas pessoas. Paulo votava para aquelas pessoas, porque seguiam a Cristo, morressem por causa disso. Era isso a vida de Paulo. 11. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei aí a cidades estrangeiras para persegui-los. Então, sabe o que Paulo estava falando? Paulo falava que ele buscava e ia atrás de cristãos, e que ele buscava forçar os cristãos a blasfemar contra Jesus, a negar a Cristo. Paulo chegava para essas pessoas e fala: nega a Cristo, porque senão você vai morrer. Nega a Cristo, porque senão você vai morrer. Paulo era aquela pessoa que queria que as pessoas negassem aquilo que Cristo tinha feito. Então Paulo estava falando: eu fui esse que tentei ir contra esse Jesus Nazareno. Eu fui um que persegui. Mas no versículo 12, Deus começa a mudar a história de Paulo. O versículo 12, lê comigo. Então até aqui Paulo contou da história dele antes de Cristo. E talvez eu e você, querido, nós temos uma história antes de Cristo, do encontro com Cristo. Uma história de pecado, uma história de fazer coisas erradas. E nós temos que assumir isso, confessar isso. Paulo fez isso, Paulo estava confessando assim: eu sou o pecador, eu fiz um monte de coisa errada no meu passado. Mas existe um mas na vida de Paulo. Paulo fala assim: mas, e aí versículo 12 ele diz assim: numa dessas viagens eu estava indo para Damasco com autorização e permissão do chefe do sacerdote. Paulo diz que saiu para Damasco com autorização dos chefes, sabe para quê? Para prender cristãos, para ir e prender novos cristãos. Mas no versículo 13 Paulo traz algo interessante. A isso nós chegamos, na verdade, ao momento do encontro de Paulo com Jesus. O versículo 13, Paulo fala assim: por volta do meio-dia, estando eu a caminho, vi uma luz dos céus, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. 14, todos caíram por terra. Então eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao arguilhão só lhe trará dor. 15. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus a quem você está perseguindo. 16. Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunho
e testemunha do que você viu a meu respeito, do que lhe mostrarei. Que você viu, 17, eu o livrei do seu próprio povo e do gentio, aos quais eu o envio. 18, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos seus pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, nós tínhamos visto antes, o antes de Paulo. Nesse momento nós estamos vendo o encontro de Paulo com Jesus. O encontro de Paulo com Jesus. Como é que foi o seu encontro com Deus, querido? Você lembra do seu encontro com Jesus? Você lembra do momento em que Jesus tocou na sua vida? Você lembra de onde Jesus tirou você? Eu não sei você, querido, mas eu sei que Jesus me tirou de um lamaçal. Esses dias eu estava pensando, andando e falando assim, eu estava vendo um jovem passando por um lugar, vendo as pessoas com umas coisas tão esquisitas, fazendo umas coisas tão terríveis, e eu falei assim, Jesus tem misericórdia. Onde eu estaria se eu não tivesse sido encontrado pelo Senhor, se o Senhor não tivesse tocado no meu coração, onde eu estaria? Você já pensou, ou pode pensar nesse momento, nesse exato momento, onde você estaria, se Jesus não tivesse tocado no seu coração? Eu falo, querido, que talvez eu não estaria nem vivo. Talvez eu não estaria nem vivo nesse momento. E você já parou para pensar? Se Deus tivesse deixado eu tomar conta da minha vida e seguir o curso que eu seguia antes, se Deus tivesse deixado, não tivesse tido misericórdia e alcançado meu coração, o que eu estaria fazendo nesse momento? Você já parou? Porque você ter esse entendimento, você vai ter noção do quanto Jesus te ama, do quanto você é importante para Deus, do quanto a misericórdia dele foi com a sua vida. Sabe por quê, querido? Seus olhos foram abertos. Tem pessoas no mundo por aí que não tiveram os olhos abertos, ou não se permitiram ainda, e eles estão andando achando que estão fazendo a coisa certa, e eles estão perdidamente andando para caminhos de morte, fazendo coisas erradas. Tem pessoas pelo mundo ali que não tiveram isso, não fizeram isso que você fez, que poderiam estar aqui, mas escolheram estar em outro lugar nesse momento. Você entende a misericórdia do Senhor para com a sua vida? E quando eu olho isso, querido, eu entendo algumas coisas que o apóstolo Paulo fez. E eu entendo o apóstolo Paulo a partir do pós-encontro dele com Jesus. Pós-encontro dele com Jesus. E aí o versículo 2 eu falo assim, o que aconteceu depois do seu encontro com Deus? Vamos ler Atos 26, 19, é o que diz o 19. 19 diz assim, Paulo falou sobre a sua conversão, agora Paulo começa a falar para aquele rei, o pós-conversão, depois da conversão dele, o que ele começou a fazer? E eu queria que você comparasse aquilo que Paulo fez da vida dele, com aquilo que você tem feito da sua vida, depois do encontro com Jesus. Paulo começa a falar assim, assim rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por esse motivo estou aqui e dou testemunho, tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo, e para os gentios. 24. A esta altura Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz, você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura? Respondeu Paulo, não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdade, e de bom senso. Ó rei,
o rei está familiarizado com essas coisas, e lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripas, crês nos profetas? Eu sei que sim. 28. Então Agripas disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Então é interessante que Paulo, pós-encontro com Jesus, ele entende o chamado de Jesus, aquilo que Jesus falou com ele, porque lá no 16, Jesus fala que Deus fala que livrou Paulo de muitas coisas, e fala assim no 18, que chamou Paulo, está enviando Paulo para abrir os olhos, os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Então Deus fala com Paulo que ia usar Paulo para anunciar o Evangelho. Deus fala com Paulo que o propósito que Deus estava fazendo para salvar Paulo é que Paulo fosse um anunciador do Evangelho. Deixa eu perguntar para você, querido. Você acha que é diferente com a minha vida e com a sua? Não é diferente. Isso não foi exclusivo de Paulo. Deus não falou assim: Paulo, é você que vai anunciar. Mas aqueles irmãos que estão lá na Lagoinha, Toronto, não, eu chamei eles para ficarem no banco de igreja, porque Paulo, você é diferente, você vai anunciar o Evangelho. Aqueles irmãos não. É isso que Deus está falando? Não. Deixa eu te falar, querido, a mesma graça que alcançou Paulo é a mesma graça que me alcançou e alcançou a sua vida. E o mesmo chamado que Deus chamou Paulo para fazer, para anunciar o Evangelho, é também para mim e para você, para eu e para você assumirmos a nossa postura de cristãos e entendermos que a coisa mais valorosa desse mundo não é viver, não é vir para a igreja e receber a palavra de Deus, é poder receber a palavra de Deus e falar para outras pessoas aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida. Não é ficar parado esperando, Deus me dá a oportunidade, o dia que o Senhor quiser eu vou falar de Jesus. Não, é arregaçar as mangas e perante qualquer pessoa que a gente tiver, a gente testemunhar e falar para as pessoas. Paulo começou falando que ele se alegrava de estar diante do rei, se defendendo. Ele estava sendo julgado, as pessoas queriam matá-lo, as pessoas queriam destruir a vida de Paulo, prendê-lo, ele estava preso, e ele disse que estava alegre. Sabe por quê? Porque ele poderia naquele momento, naquele lugar que ele estava, falar do Evangelho de Jesus. E eu pergunto para você, o que nós temos feito depois do encontro com Jesus? O que nós temos feito com aquilo que Jesus colocou no nosso coração? O que nós temos feito com aquilo que Ele derramou pela nossa vida? O que nós temos feito? Onde o Senhor tem nos colocado, seja num trabalho, seja numa fila, seja num ônibus, o que nós temos feito? O que tem saído da nossa boca? Quando a gente está dentro do ônibus, tem uma pessoa do outro do nosso lado e ele começa a murmurar porque o ônibus demorou, nós também entramos na onda dele e começamos a murmurar, ou nós viramos e falamos de Jesus para essa pessoa? Quando estamos lá no nosso trabalho e as pessoas começam a questionar pelo trabalho que tem, né, falar mal, profetizar contra o trabalho, nós agradecemos a Deus pelo trabalho que nós temos e falamos de Jesus, ou entramos na onda das pessoas, ou não temos feito nada, pastor, não tem feito nem murmurado, nem falar de Jesus. Está errado também, querido, porque nós somos chamados para falar do Evangelho. Isso que Paulo está aqui fazendo, querido, me constrange, sabe? Porque quando eu olho para as atitudes de Paulo, eu falo: Senhor, tem misericórdia, o que eu estou fazendo? Eu não sei você, querido. Eu não sei você, querido, mas quando eu olho para Paulo falando sobre Jesus, eu fico constrangido. Eu falo assim: quem sou eu? Que compromisso é esse que eu tenho com a igreja de Jesus? Que compromisso é esse que eu tenho com as pessoas que estão à minha volta? Porque um homem que estava na prisão, preso, ele não gastou, ele poderia calar sua boca simplesmente para ele sair da prisão. Mas sabe o que ele fez? Ele arregaçou as mangas e foi até as últimas consequências. Ele não preocupou com a sua liberdade, ele se preocupou com anunciar Jesus. Ele se preocupou simplesmente em continuar falando da palavra do Senhor. Sabe por quê, querido? Ele falou assim para ele no coração de Paulo: tem pessoas à minha volta, esse rei que está aqui, ele pode ser uma autoridade, mas ele não conhece sobre Jesus. Esse rei aqui é autoridade sobre muita gente, mas ele não tem aquilo que é o mais importante que eu tenho na minha vida, que é a vida eterna, que é o conhecimento de Jesus. Eu tenho, ele não tem isso, e eu quero que isso seja derramado sobre a vida dele também.
por que isso me constrange, querido? Porque às vezes aquilo que nós nos temos na nossa vida, nós vamos para o nosso culto e sentamos lá e falamos assim: eu estou fazendo a minha parte, buscando a Deus, o outro é problema do outro, isso não é problema meu. Isso não é problema meu, mas deixa eu te falar, querido, é problema nosso sim. Porque Jesus não chamou os anjos para pregar o Evangelho, Jesus chamou eu e você para pregar o Evangelho. Nós não podemos ser 007 do Evangelho, nós não podemos na nossa casa ser aquele que não fala que é cristão, porque senão o inimigo vai se levantar. Nós não podemos no nosso trabalho não dar testemunho, porque senão o que eles vão achar de mim? Não, querido, eu tenho que falar no Deus que eu creio, naquele que tem me sustentado, porque eu estou naquele emprego ali, foi porque Deus abriu a porta, foi porque Deus me colocou ali, eu não estou à toa. E deixa eu te falar, querido, quando a palavra diz para a gente buscar o reino do céu em primeiro lugar, e as outras coisas vos serão acrescentadas, é isso mesmo que Deus está falando. O problema é que nós temos buscado as outras coisas e não o Senhor. E Deus nos chama assim: querido, eu não sei qual é o seu problema, mas busque o Senhor em primeiro lugar, e o seu problema é Deus que vai resolver, e as coisas que você precisa é Deus que vai acrescentar, mas busque a Deus em primeiro lugar, foque no Senhor, foque nas coisas de Deus. Como o Luiz diz, querido, a gente tem aqui lugar para você aprender a palavra, para você cultuar a Deus. Mas às vezes, querido, nós temos dispersado por tão poucas coisas. Nós temos deixado de buscar e de servir o Senhor por tão poucas coisas. O que temos feito depois do nosso encontro com Jesus? Vocês estão conhecendo o relato de Paulo, mas olha para dentro de você e fala assim com Deus: o que você tem feito diante de Deus? Se eu perguntar para você, Paulo estava diante de uma autoridade. Se Deus te colocar diante do presidente da república hoje, o que você vai falar para ele? Você vai falar de Jesus ou você vai reclamar da economia, do salário, do dinheiro? Qual vai ser a palavra que você vai derramar? Porque aquilo que você vai falar com ele, talvez seja aquilo que realmente está dentro do seu coração. Porque a Bíblia diz que a boca fala aquilo que está cheio o coração. O que você vai derramar sobre a vida? Se Deus colocar diante de uma autoridade, do presidente dos Estados Unidos, o que vai sair da sua boca nesse dia? Vai sair necessidade de dinheiro, de coisa, reclamação? Ou você vai falar a respeito de Jesus para ele? Porque isso mostra quem é que está realmente reinando dentro do seu coração. Aquilo que você fala mostra quem é o rei que está dentro de você. O que você tem feito com o seu encontro com Deus? É interessante que após o encontro com Deus, a gente tem algumas situações. Tem pessoas que depois do encontro com Deus, tem pessoas que têm esse encontro, e depois desse encontro tem pessoas que ficam vivendo de passado. E aí fala assim: no passado como foi o encontro, meu encontro com Deus foi tão bom. Não sei se você já percebeu isso. Foi tão bom quando logo que eu encontrei com Jesus novo convertido, eu tinha uma paixão por Cristo, aquilo ardia dentro de mim, eu evangelizava, eu fazia aquilo outro, e aí fica naquela situação do passado, só do passado. E é interessante que tem outras pessoas que, em vez de viver no passado, tem outras pessoas que já vai para o futuro. E começam a falar assim: o dia que isso acontecer na minha vida, o dia que eu tiver a minha casa, o dia que eu tiver o meu esposo, o meu filho, o dia que eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. E aí a pessoa começa a viver só no futuro. E o chamado de Deus não é para a gente ficar nem no futuro e também nem no passado. Deixa eu falar com você. O passado, a gente pode voltar ao passado e lembrar de algumas coisas. O errado é viver no passado. Quem vive de passado é museu. Ok? E no museu a gente vai lá para visitar, para lembrar, ver as coisas e falar assim: como é que a gente vivia dessa forma? Hoje tem coisa muito mais moderna para a gente viver. A gente não pode viver de passado. Tem gente vivendo do passado, sabe em quê? Em falta de perdão. Tem gente que lá no passado recebeu uma palavra e está vivendo no passado até hoje dessa palavra. Está vivendo lá no passado: aquele dia meu pai, minha mãe, meu vizinho me falou aquela palavra. E tem gente não vivendo no presente porque continua no passado. Tem gente não recebendo as bênçãos do Senhor, nem vivendo o presente, porque não chegou no presente ainda. Continua arraigado lá no passado. Não uma palavra que alguém falou, nem alguma coisa que alguém não fez. E vivendo no passado.
Ah, mas eu sou assim hoje é porque meu pai não me amou. Eu sou assim hoje porque meu pai não era rico. Eu sou assim hoje porque alguém falou isso comigo. Eu sou assim hoje. Querido, Deus te chama para vir para o presente, para largar o passado e falar assim, como o apóstolo Paulo falou: ah, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o soberano, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, para aquilo que Deus preparou para a minha vida. Eu deixo o passado lá no passado, porque o passado não pode fazer nada além de mal para a minha vida. Mas Deus me deu presente para me viver e romper para a glória dEle. Mas tem pessoas que também vivem no futuro. O dia que eu tiver isso, eu vou fazer. Pastor, o dia que eu tiver mais tempo, eu vou servir na igreja. Querido, você não vai servir nunca. Você não vai servir nunca. Não precisa ter mais tempo para servir a Deus. A gente pode trabalhar, estudar, e a gente pode tirar um tempo também para servir a Deus na igreja, para servir os irmãos. Sabe como é que a gente faz isso? É organizando tempo. É organizando tempo, querido. É organizando. Você pode ajudar, você pode participar, você pode servir a Deus, você pode ser usado a Deus para poder falar do Evangelho. Você pode. Basta você falar assim: Senhor, eu quero fazer isso, Senhor. Eu quero servir. Eu creio, querido, que se você tiver um trabalho que ele te impede de vir à igreja ou de fazer a obra do Senhor, e você orar ao Senhor, o Senhor providencia outro emprego para você, para permitir você servir ao Senhor. Eu creio nisso, querido. Eu não estou falando que você tem que sair do seu emprego para poder buscar e fazer. Não, eu estou falando que se você orar e tiver vontade no seu coração, e Deus vê essa vontade no seu coração, Deus prepara o momento, Deus prepara o emprego para você poder servir a Ele. Deus é fiel, querido. Se você orar, Ele faz essas coisas. Porque se Ele vê no seu coração a vontade de servir, de ir ao culto, Ele vai fazer isso. Quando eu leio a história do apóstolo Paulo, eu fico impressionado e eu fico me questionando o que nós temos feito da nossa vida. Sabe por quê, querido? O Paulo, ele estava ali sendo condenado e tudo que ele queria é falar de Jesus. E às vezes nós deixamos de vir à igreja do Senhor e de buscar o Senhor por tão pouca coisa. A gente tem encontrado pessoas que têm desviado do Senhor, perdeu o emprego, eu desvio do Senhor, desanimei. Deus não segurou meu emprego, eu desanimei. Essa pessoa não entendeu quem é Cristo. Porque Cristo não é trabalho. Cristo não é dinheiro. Você está sem dinheiro, então eu não vou na igreja porque eu desanimei, pastor. As lutas. Não entendeu, querido. E quando a gente não entende, a gente começa a colocar nas coisas argumentos para a gente não ir buscar. Eu lembro de um irmão que servia comigo na igreja e ele ficou desempregado. E ele parou de ir na igreja, parou de servir. Ah, estou desanimado porque eu não tenho dinheiro, não tenho emprego. E isso desanima. O homem precisa de dignidade, de trabalho. Ele falando comigo, eu fui na casa dele. O homem precisa disso, pastor. Eu estou desanimado porque eu não tenho emprego para minha família, para minha casa. E é interessante que Deus arrumou um emprego para ele. E agora na pandemia, ele me ligou e parou de vir na igreja. Ele falou: pastor, estou trabalhando demais, eu não posso vir na igreja. Estou muito cansado para ir na igreja. Você entende que às vezes a gente não compreende o coração do homem, querido. A reclamação é porque eu não tinha emprego. Na hora que tem emprego, estou trabalhando demais, eu não posso também, querido, porque eu estou trabalhando demais. Ele não entendeu quem é Cristo na vida dele, querido. Se Cristo não for prioridade na nossa vida, Ele não é nada. A gente, querido, é claro que aqui, querido, a gente não busca número de pessoas. Eu sou feliz pelo rosto de cada um de vocês. Sou feliz. E sabe o que Deus tem colocado no coração? É que eu estou devendo, eu não estou correndo atrás de multidões para encher esse lugar. Eu quero poder ir visitar, e eu estou devendo, já falei com a dona Terezinha, que eu tenho que sair e visitar cada um de vocês, porque o chamado é querer cuidar de cada um de vocês, aproximar e ver a necessidade de a gente caminhar junto com cada um de vocês, mais próximo, não é número de pessoas. É claro que eu gostaria de ver isso cheio aqui de pessoas, louvando e adorando o Senhor Jesus, mas a prioridade é cuidar de quem está aqui. Mas tem hora, querido, que a gente vê como poderia, o Luiz fala, a gente prepara tudo com muito carinho isso aqui, e tudo que a gente gostaria de ver é as pessoas envolvidas, vindo. Sabe por quê, querido? Quando eu vejo a história de Paulo, Paulo fez tudo isso porque ele entendia que aquelas pessoas precisavam ter os seus olhos abertos. Porque a gente pode ter tudo, a Bíblia fala de que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. As pessoas podem ter tudo, mas se ele não tiver Jesus, ele não tem nada. Talvez você está olhando pessoas pelas suas janelas, seus vizinhos, que tem muito dinheiro. Mas se ele tiver muito dinheiro e não tiver Cristo, ele não tem nada. Ele só tem dinheiro. Ele só tem dinheiro. Porque o mais importante na nossa vida, querido, é ter Jesus na nossa vida.
Esse é o mais importante. Eu posso não ter dinheiro, eu posso não ter família, eu posso não ter filho, eu posso não ter casa, eu posso não ter carro, mas se eu tiver Jesus, eu tenho o maior tesouro da minha vida, e esse é um motivo suficiente para eu glorificar e agradecer a Deus e louvar a Deus e falar: Deus, muito obrigado, Jesus, porque eu tenho o tesouro mais importante dessa vida. Eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor. É isso, querido, nós devemos sair alegres, sabe por quê? Porque o que é de mais importante, Deus já nos entregou. Esse é o tesouro mais importante, querido. Você já tem, você tem motivo para glorificar a Deus. Você tem motivo para sair da sua casa e falar de Jesus para as pessoas. Você tem motivo de querer servir ao Senhor, de querer derramar a sua vida aos pés de Cristo. Deixa eu te falar, querido. Não espere passar as lutas para você servir a Deus. Lutas todos nós teremos. Jesus falou, ó, tem de bom ânimo. No mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Está passando por luta, querido, continua servindo a Deus. Está com falta de alguma coisa, querido, continua servindo a Deus. Ah, isso não aconteceu na minha vida ainda não, mas continua servindo a Deus. Continua buscando o Senhor. Às vezes nós paramos e ficamos esperando algumas coisas acontecer para a gente render ao Senhor. Paulo está testemunhando aqui diante do rei a sua vida. Paulo fala quem ele é, Paulo fala do seu encontro, e Paulo fala depois que ele encontrou Jesus, o que ele tem feito. Eu fico olhando o seu João ali, e de vez em quando ele para na porta da casa dele, sabe o que ele faz, querido? Ele, quando chegou aqui na igreja, ele falou: pastor, você tem um carimbo aí das coisas da igreja? Eu falei: ô, seu João, não tem ainda não, porque eu queria entregar uns panfletos daqui. Eu fui lá e fiz um carimbo, e sabe o que ele faz? Tem hora que ele para na porta da casa dele, fica entregando panfleto, vai para a igreja, vai para o culto. E ele me relata que fala que tem pessoas, alguns que nem recebem, mas a maioria recebe. Olha lá, seu João, entrega um para cada um. Entrega um para cada um, passa entregando, pode passar, entrega um para cada um de coisa. Ele faz isso, querido. Sabe o que ele está fazendo? Ele está anunciando Jesus, ele está colocando, fazendo a parte dele. Sabe por quê, querido? Às vezes nós ficamos tentando convencer as pessoas que elas são pecadoras. E o convencimento de quem é pecador é o Espírito Santo que faz. Nossa função é só anunciar Jesus. É só convidar as pessoas e anunciar a Cristo. Essa é que é a nossa função. Convencer as pessoas que elas são pecadores, é Jesus que faz, não somos nós não. Nós só precisamos convidar. É isso que é a nossa função. Deixa eu falar um negócio com você. Senta aí, Davi. Senta aí também, Davi. Senta, querido. Deixa eu falar um negócio para você. Eu quero contar duas coisas para encerrar. Ontem à noite, eu estava no culto aqui, e durante o culto tinha 3 pessoas aqui dentro. Tinha a irmã Juliana, e tinha mais 2 irmãs, depois chegou o Luiz. Quando eu cheguei, tinham vários jovens ali na frente. E eu convidei os jovens: vem cá, vamos para o culto, daqui a pouco começa. E eles continuaram lá conversando. E ficou durante o louvor aqui, passando o louvor, eu fui orei, depois do louvor, ficou me incomodando, o Espírito Santo falou: vai lá e convida eles de novo. E eu fiquei assim: mas eu já convidei, Senhor, e eles não quiseram vir. Eu já convidei. E só tinha 3 pessoas aqui dentro, 3, 4 pessoas aqui dentro. Quando estava para ir para o último louvor, veio aquele incômodo, eu falei: eu vou lá de novo, eu vou lá. E eu cheguei lá e falei para o jovem, falei assim: querido, vamos para o culto, querido, não fica aí perdido não, vamos adorar o Senhor, vamos cultuar o Senhor, vamos ouvir um pouco a palavra do Senhor. E aí alguns falaram assim: ah, pastor, mas nós estamos sujos. Eu falei: não tem problema entrar sujo não, vai assim mesmo, ouvir o Senhor, vale a pena, mesmo sujo. Aí outro virou e falou assim: ah, mas eu estou sem máscara. Eu falei: não tem problema não, peraí, corri aqui dentro, toma aqui, toma uma máscara para você, uma máscara para você, uma máscara para você. Sabe o que aconteceu, querido? Todos aqueles jovens que estavam lá para fora, todos eles entraram, não ficou um lá fora, todos eles entraram. E ficaram aqui ouvindo a palavra de Deus, todos eles. Eu poderia ter me calado e falado assim: eu já convidei mesmo, se eles não quiserem agora, não. Mas o Espírito Santo me incomodou, eu fui lá e todos eles ouviram a palavra. E eles ouviram uma palavra ontem muito edificante. Se o Luiz me permite, eu quero contar um pedacinho para a gente finalizar. Porque esse conto que o Luiz fala, ele tem a ver com aquilo que Paulo fez também. O Luiz pregou ontem, e ele pregou sobre um homem que eu não sei o nome. Oi? Joseph. Um homem, Joseph, o guerreiro Maasai, que pertencia a uma tribo. E esse guerreiro, ele disse que um dia ele teve um encontro com Jesus. Eu estou resumindo aqui, tá bom? Ele teve um encontro com Jesus, esse homem, que pertencia a uma tribo. Quantos estão entendendo hoje? Estão me ouvindo? Estão me entendendo? Esse homem, ele teve um encontro com Jesus.
E o dia que ele teve encontro com Jesus, sabe o que ele fez? A primeira coisa depois desse encontro com Jesus que ele fez, querido? Foi sair dali e começar a chegar no lugar onde ele estava, naquela tribo, e bater na porta de cada pessoa e falar assim: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus, eu tive encontro com Jesus, Jesus te ama. Ele começou a anunciar o evangelho. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas pegaram ele e pegaram arame farpado e começaram a chicotear ele, bateram nele até tirar sangue dele, bastante, bateram a chegar ao ponto dele desfalecer, desmaiar, aquele homem. E aí, ele, daqui a pouco, ele acordou, mesmo, as pessoas pensaram que ele tinha morrido, mas ele não morreu, ele recobrou e acordou, e depois que ele acordou, sabe o que ele fez, querido? Depois que ele acordou, todo ensanguentado, cortado, sabe o que ele falou? Ele falou assim: eu acho que eu não falei de Jesus da maneira correta. Aquelas pessoas não entenderam o que eu falei foi de Jesus, é por isso que eles me chicotearam, eles me bateram, e eu estou sangrando, porque eles não entenderam, eu não falei da maneira correta. Eu não falei. E aí, sabe o que ele fez? Ele voltou para lá para anunciar de novo, ele voltou lá e anunciou: ei, vem cá, Jesus te ama, Ele me salvou, e Ele quer salvar você também. E quando ele falou isso, sabe o que aconteceu com aquela tribo? As pessoas tornaram pegar aquele jovem, aquele homem, amarrou ele, e tornou chicotear ele com arame farpado até cortar ele todo, até que ele desfaleceu. E sabe o que aconteceu depois que ele voltou à vida, voltou de novo, ele tinha desmaiado, voltou, sabe o que aconteceu? Ele veio na mente dele e falou assim: olha só, aquelas pessoas não entenderam ainda, eu não falei de Jesus da forma correta, eu não falei de Jesus da forma correta. Quando eu vejo ele falando isso, querido, ontem a minha oração, quando estava todos aqueles jovens ali, a minha oração foi essa: eu falei: Jesus, me dá sabedoria para falar para as pessoas desse condomínio da forma que o Senhor quer, para que essas pessoas entendam que a necessidade que nós temos de Cristo. Me dá sabedoria, me dá entendimento, Deus, para comunicar, porque talvez eu não estou comunicando da maneira correta. Eu vi o Luiz falando aqui, e eu fui falando assim: Senhor, talvez eu não tenha comunicado Cristo da maneira correta. Me dá sabedoria para comunicar Cristo, para que as pessoas, ao ouvirem falar de Cristo, se apaixonem, como o apóstolo Paulo, como o Joseph, se apaixone por Cristo e fala assim: eu necessito, eu preciso de Cristo. Me dá sabedoria, Deus, para falar da forma correta, porque não é possível, querido. E sabe o que Joseph fez? Apanhou pela segunda vez. Ele voltou lá e falou assim: eu vou anunciar de novo, porque eu não devo ter anunciado da maneira correta. E diz que na hora que ele chegou, as pessoas já foram ao encontro dele e tornou com um arame farpado chicotear ele. E o Luiz contou que diz que antes dele desfalecer e desmaiar de novo, sabe o que ele viu, querido? Ele viu algumas mulheres caindo de joelho. E ele desmaiou de novo. Só que ele acordou depois. Quando ele acordou, sabe o que aconteceu? Ele estava dentro da sua casa, e aquelas pessoas que estavam chicoteando, estavam do lado da sua cama, cuidando dele. E na hora que ele acordou, aquelas pessoas falaram assim: nós entendemos a mensagem que você pregou, nós entendemos, e a tribo toda se rendeu aos pés do Senhor, todas aquelas pessoas se converteram, querido. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso, querido? Aquele homem não desistiu de falar de Jesus, aquele homem continuou falando de Jesus. Depois do encontro com Jesus que ele teve a necessidade de falar de Jesus. O que eu e você estamos fazendo, querido, com aquilo que nós recebemos? Será que nós estamos falando ou enterrando o tesouro que Jesus nos entregou? Nós estamos falando ou enterrando? O que nós temos feito? Por onde nós temos passado? As pessoas têm conhecido Cristo por onde a gente passa? Ou têm conhecido a nossa pessoa? Querido, a nossa função é anunciar Cristo. Quantos foram no encontro com Jesus? Eu perguntei. Deixa eu contar uma história para você. Um dia, eu fui para o encontro com Jesus, e Deus me impactou de lá. Me impactou de tal forma, foi lá que Deus tirou pecados da minha vida, naquele encontro, um retiro espiritual que eu tive. Quem não foi no encontro ainda deve ir, é uma bênção. Deus me curou e tirou muito pecado da minha vida, que eu como cristão andava, e Deus arrancou naquele encontro com Deus. E eu voltei daquele encontro cheio de Jesus. E sabe o que eu fiz? Tinha um irmão que morava comigo, que não tinha Cristo ainda na vida dele. Quando eu cheguei lá, eu vim dentro do ônibus, falando de Jesus dentro do ônibus. Quando eu cheguei lá em casa, eu botei uma cadeira assim, sentei, pedi meu irmão para sentar na frente de mim, e falei assim: senta aí que eu vou falar de Jesus para você. E eu cheguei para aquele irmão e fui abrir na Bíblia, falando assim: Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é aquilo outro. E aquele irmão só foi falando assim: E sabe o que aconteceu, querido? Depois que eu falei por um certo tempo de Jesus para ele, eu terminei de falar, ele falou: levantou e foi para o quarto dele, obrigado, e levantou e foi para o quarto dele. Sabe quando ele fez isso, sabe o que foi a minha reação?
Sabe qual foi? Falei, como assim? Eu falei de Jesus e você não entendeu, você sai e simplesmente vai para o seu quarto. Como assim? Eu falei do Senhor, dos reis, e você age assim. Sabe por quê, querido? Eu queria converter o coração dele. E o ato de converter o coração de uma pessoa, só o Espírito Santo pode fazer. A minha função e a sua é só anunciar Jesus. O problema é que muitas vezes nós temos negado a nossa função de anunciar Jesus. A gente tem deixado para o outro. A gente tem falado isso de anunciar Jesus é para o Paulo. É Paulo que tem que fazer isso. É o pastor, não é não, querido. É eu e você. É quem recebeu a Cristo. É quem recebeu o verdadeiro tesouro em seu coração. Que tem que falar de Jesus para as pessoas. Tem que convidar para o culto. Você veio hoje para aqui, você convidou alguém para o culto? Você convidou? Teve um dia que eu estava no culto e eu perguntei para as pessoas assim, quem tem alguém que desejaria que estivesse aqui no culto hoje? Quem tem um parente que desejaria que estivesse aqui? E aí a maioria, todo mundo levantou a mão. E depois eu perguntei, mas quem convidou esse parente para estar aqui? E as mãos abaixaram todas. Sabe por quê, querido? Porque às vezes o nosso discurso não está alinhado com as nossas ações. O nosso discurso não está alinhado com as nossas ações. Nós falamos que nossos familiares, que nós queremos que eles conheçam a Cristo, mas às vezes nós não convidamos. Hoje de manhã estava um irmão aqui, que eu fui ganho para Cristo, sabe por quê? No dia 8 de novembro de 98, aquele irmão me falou assim, vamos para o culto lá no Mineirinho, vai ter um culto lá no Mineirinho, vamos lá. E sabe o que eu fiz naquele dia? Eu fui. Sabe qual foi a palavra que eu fiz? Que eu falei? Eu vou dar uma moral para aquele meu irmão que tem orado por mim e falar de Jesus, eu vou lá, só passar por lá. Sabe o que aconteceu naquele dia? Jesus tocou no meu coração e mudou a minha história até hoje. Jesus tocou no meu coração e eu fui para lá de uma forma e saí de uma forma totalmente diferente, porque alguém me convidou. Você tem convidado, você tem falado de Jesus? Porque Paulo estava gastando a sua vida, Paulo estava passando por perigos só para anunciar Jesus. O que nós temos feito depois do nosso encontro com Jesus? Que tipo de cristão nós temos sido? Você é conhecido pelo cristão porque você põe uma Bíblia debaixo do braço? Ou porque você vive o Evangelho, você pratica o Evangelho, você anuncia e você fala de Jesus para as pessoas? Por que você é conhecido como cristão, querido? Tem muita coisa para a gente falar, mas eu tenho que ir para o fim. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Paulo, esse que eu acabei de falar, eu tenho que ler os últimos versículos a respeito dele. Paulo em 2 Coríntios 12, 15, esse Paulo que eu estou pregando hoje para você, diz assim, eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Nós hoje vivemos o Evangelho muitas vezes que nós amamos se as pessoas nos amam. Nós fazemos as coisas se as pessoas fazerem conosco. E Paulo falou, eu vou amar, mesmo não sendo amado, eu vou amar. Sabe o que Paulo mais disse? O Paulo que diz que ia de sinagoga em sinagoga prendendo cristãos, ele disse também assim, só um minutinho, deixa eu falar para vocês o que Paulo disse. Olha quem é Paulo. Em Filipenses 1:21, Paulo diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E para você, querido, e para mim e para você, o que é o viver? O que é o viver para você? Meu irmão, eu já falei semana passada, meu irmão me mandou uma mensagem em que dizia que aquilo que a gente mais pratica no nosso dia a dia é aquilo que nós somos. Se tiver que definir você hoje, o que mais você faz? Você mais trabalha, mais fala de Jesus? O que sai da sua boca mais? Porque a Bíblia fala que a boca fala o que está cheio no coração. Quando você abre a boca, o que é que sai? Sai Bíblia? É Bíblia que sai da sua boca? Porque só vai sair Bíblia se é isso que você tem enchido o seu coração. É isso que você tem comido, é isso que vai sair da sua boca. Sabe esse Paulo que eu estou falando para vocês? Esse Paulo que perseguiu o cristão, é o Paulo que disse assim, 2 Coríntios 11, 23 a 27. Ele diz assim, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma.
ou ainda mais. Paulo diz assim, olha o que ele diz a respeito dele. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltante, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei o frio e a nudez. Esse foi Paulo. Para pregar o evangelho, ele suportou tudo isso. Deixa eu perguntar a você, querido. O que você tem suportado para pregar o evangelho? Ou melhor, o que tem te parado? O que não tem deixado você pregar o evangelho? O que tem te afastado do Senhor? O que nem tem deixado você falar de Cristo? Viver aquilo que o evangelho tem para mim e para você, querido. O pós-encontro com Jesus de Paulo nos constrange, mas também nos convida a ter atitudes diferentes, querido. A palavra de hoje, querido, não é para falar que nós estamos num caminho perdido, não. A palavra de hoje é para chamar eu e você para uma nova postura, porque a boa semente do Senhor alcançou o meu coração e o seu coração. E a mesma fonte que fez germinar na vida de Paulo atitudes de cristãos, é a mesma fonte que está dentro de mim e de você. E Deus quer ver atitudes na minha vida e na sua vida diferentes, querido. O encontro com Jesus nos convida a isso. Se você não tivesse encontrado com Jesus, eu não estaria falando para você de atitudes diferentes. Mas eu estou falando para pessoas que tiveram um encontro com Cristo e que precisa ter atitudes diferentes. Deixa eu falar com você, querido. A família que você quer ver salva, ela vai ser salva, mas Jesus quer que você fale, testemunhe, tenha comportamento cristão, para que a sua família seja salva. Tenha comportamento cristão, se firme na palavra, naquilo que a palavra de Deus diz. Tenha atitude, mas fale de Jesus também. Ah, pastor, já falei, eu já convidei, essa pessoa não veio, eu já falei, essa pessoa não converteu. Continue falando, continue testemunhando. A ação é de Deus, é do Espírito Santo, e no momento que Ele quiser, Ele vai fazer a obra, querido. Mas não pare de falar. Para finalizar, eu queria ler um último versículo. Esse Paulo que pregou o evangelho é um Paulo que diz assim, 2 Timóteo 4, de 6 a 8. Ele diz assim: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Paulo reconhecia que ele estava perto de morrer. E ele diz assim, versículo 7: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Feche os seus olhos nesse momento, querido. Todos, feche os seus olhos. Paulo estava falando que ele sabia que um dia ele ia morrer. E como eu e você, Paulo estava falando que ele combateu o combate, que ele passou por momentos de aflições, de luta. E eu creio que eu e você também passamos por tantas lutas na nossa casa, na nossa família, com as nossas esposas, com os nossos filhos. Nós passamos por luta. E Paulo diz que ele combateu o bom combate. E eu sei que você tem combatido o combate, você tem lutado, querido. Paulo falou que um dia ele sabia que ele morreria. Mas Paulo fala que a coisa mais importante que no final da vida dele, ele tinha que ter. Ele diz que ele completou a carreira dele. Mas ele fala que ele guardou a fé. Guardar a fé, querido, é ter um encontro com Jesus, mas permanecer nesse encontro no final da vida. E eu te pergunto, querido, como é que está a sua vida nessa noite? O que você tem feito com aquilo que Cristo te falou? O
que você tem feito com o chamado de Deus para a sua vida. Talvez Deus tenha te chamado para esse encontro com Ele, como Paulo teve um dia. Jesus tem te falado, igual ele falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, Saulo, por que você faz pouco caso comigo? Saulo, Saulo, por que você não se rende a Cristo Jesus? Não é para a igreja. Como é que está a sua vida com Cristo, querido? Eu quero deixar um convite nessa noite. Se tem alguém no nosso meio que ainda não se rendeu para Cristo, Paulo falou para aquele rei: ó rei Agripa, eu não fui ausente, eu não fui omisso àquele encontro, àquela luz, aquele convite de Deus, eu não resisti. Quando Deus me convidou a voltar para os caminhos, a me entregar, eu me entreguei. Eu não fui omisso, eu não fui duro de coração. Eu queria perguntar se tem alguém que ainda não se entregou a Cristo e está no nosso meio, querido. Porque, querido, Paulo estava falando que a coisa mais importante que tinha na vida do ser humano era se entregar a Cristo. A coisa mais importante, querido, é loucura não fazer isso. É loucura permanecer distante. Eu quero perguntar, tem alguém no nosso meio que ainda não se rendeu a Cristo? Se tem, eu queria que levantasse a sua mão e falasse: assim como Paulo, sou eu estou aqui hoje, confessando que ainda não me rendi a Cristo. Tem alguém no nosso meio? Se tem, levanta a sua mão. Se você não rendeu a Cristo ainda, querido, você está levantando a mão, não é para a igreja não, é para Cristo, é para Jesus, é Deus que vai ver. Tem alguém que ainda não se rendeu a Cristo? Tem alguém que não se deu a Cristo ainda e gostaria de fazer isso nessa noite? Tem alguém? Amém. Se não tem, eu queria fazer uma última oração. Talvez você está aqui no nosso meio nessa noite e você fala assim: pastor, eu já entreguei a minha vida, mas eu não tenho sido como Paulo, eu não tenho anunciado o Evangelho. Me ajuda, me fortalece, se é comigo. Eu queria orar por você que não tem conseguido anunciar o Evangelho, que não tem conseguido falar de Jesus para as pessoas. Se você está aqui no nosso meio e não tem conseguido fazer isso, eu queria que você viesse aqui à frente, que eu quero orar pela sua vida. Se você não tem conseguido falar de Jesus para as pessoas, eu queria que você viesse aqui, que eu quero orar por você, para que Deus te dê intrepidez e ousadia para falar de Cristo para as pessoas. Tem alguém no nosso meio que precisa? Tem alguém? Amém. Se não tem, nós vamos orar pela igreja. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Pai amado, Pai querido, eu te louvo e te agradeço, ó Deus. Eu bendigo o teu santo nome, ó Pai. Deus, eu oro nesse momento, ó Deus, pedindo ao Senhor, para que o Senhor, Deus, incline o meu coração, incline também o coração dos irmãos, ó Deus, para que a gente possa ser como Paulo, para que a gente entenda, Deus, o chamado que nós temos de Cristo, e que a gente tome atitudes, ó Pai, de acordo com a vontade do Senhor. Deus, tira-nos do banco, Senhor, move o nosso coração, Deus, para que a gente tenha atitudes de cristãos, que a nossa atitude, ó Pai, após encontrar Jesus seja diferente, que venhamos verdadeiramente anunciar a Cristo, a falar de Jesus para as pessoas, a servir o Senhor, a servir a tua igreja. Tira de nós o conformismo, ó Pai, em nome de Jesus, e nos ajude a caminhar com o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Nos dá, Pai, atitude de cristãos, ó Pai, de anunciar o Evangelho. Usa a nossa boca, ó Pai, em nome de Jesus. Usa a nossa boca, Pai, em nome de Jesus, para que Cristo seja conhecido. Eu te peço mais, Pai, abençoa a tua igreja, ó Pai, abençoa cada um desses irmãos, fortalece cada um deles, que cada um deles seja um canal do Senhor para anunciar o Evangelho. Derrama a tua cura sobre cada um deles, derrama a tua intrepidez sobre cada um deles, derrama o teu amor sobre cada um desses irmãos, dá ousadia, Senhor, para cada um deles. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada, Pai. Deus, em nome de Jesus, usa esses irmãos, ó Pai, para que o Evangelho do Senhor alcance os seus familiares, e que nenhum se perca, mas que todos eles estejam em Cristo, que todos eles retornem para o Evangelho. Pai, em nome de Jesus, sê com cada irmão, ó Pai. Olha a causa que cada um tem diante do Senhor e põe a tua mão, ó Pai.
Põe a tua mão sobre a vida de cada um desses irmãos, ou sobre a causa que cada um tem, e faz o milagre do Senhor, faz a obra do Senhor durante essa semana, Pai, e que o milagre do Senhor alcance a nossa família e converta o coração dos nossos familiares, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ah, Jesus, obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, ó Pai, que oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Em nome de Jesus. Se você crê, diz assim, amém, Jesus, e aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor nessa noite, querido. Aplauda o Senhor, querido. Amém. Amém. Quantos compreenderam a mensagem de hoje? Quantos entenderam? Amém, queridos? Amém. Coloca suas mãos assim. Eu vou ler o que o Senhor deixou pra gente lá em Números, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te livre de todo mal. Que o Senhor te livre de toda enfermidade. Que o Senhor restaure a sua casa, a sua família. Que o Senhor te abençoe desde Sião. Que a bênção do Senhor possa estar sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. Que o Senhor derrame bênção e bênção sem medidas sobre a sua vida. Que tudo aquilo, todo o seu pedido que está no seu coração, que está alinhado com a palavra de Deus, que o Senhor possa trazer a existência durante essa semana. Vá na paz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha a melhor semana da sua vida, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Vá com Deus, em nome de Jesus. Um abraço, fica na paz. Amém. Deus abençoe a irmã ali que nos visita hoje. Deus te abençoe, viu, irmã? Deus te abençoe, em nome de Jesus, você que está visitando a gente. Que o Senhor te abençoe, tá bom, querido? Volte outras vezes. Fique livre no nosso meio. Amém. Deus te abençoe, viu? Oi? Oi? Quarta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Amanhã não, mas tem quarta, sexta, domingo de manhã e domingo à noite. Deus te abençoe.